Dando sentido à vida. Dando sentido à vida. Na primeira ministração eu falei sobre Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias. Na segunda ministração desta série eu falei sobre sonhos. Nós conversamos sobre Abraão. Hoje pela manhã eu conversei com vocês falando sobre Pedro. E nessa noite eu quero dar continuidade a esta série, com o tema Não Perca a Sua Vida. Não perca a sua vida. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir um texto comigo, lá de Oséias, no Velho Testamento. Oséias, abra aí na sua casa, separe já o seu caderninho de anotações, uma caneta para você anotar as coisas que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. E abra comigo o texto lá de Oséias, no capítulo 5, versículo 1. Oséias, capítulo 5, versículo 1. E a nossa leitura vai ser até o versículo 6, de 1 a 6. Vamos lá. Eu quero ler com vocês. Me acompanhem nessa leitura. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição e Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado, Judá também tropeça com eles. Versículo 6. Quando eles forem buscar o Senhor, e com todos os seus rebanhos, e com todo o seu gado, não o encontrarão, ele se afastou deles. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Nós queremos Te conhecer mais, conhecer melhor. Revela-te, Senhor, a nós nesta noite, e transforma a nossa mente, a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos lá, gente. O que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias de vida? Essa é a pergunta que a gente tem feito nesta série. O que é que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias de vida? Normalmente, pacientes à beira da morte têm dois tipos de reações. A primeira reação é de revolta. Revolta contra Deus, contra tudo e todos. Pânico, o desespero, e com isso essas pessoas acabam apressando a sua morte. Mas há uma outra reação que é diferente. Alguns, diante da morte, têm um despertar novo da vida. Eles lutam e vivem os seus últimos dias da melhor maneira possível. A conclusão é a seguinte: isso nos mostra que é possível viver melhor. É possível viver melhor, ou seja, ter uma vida com mais qualidade, viver com mais qualidade de vida. Isso é possível. Gente, vocês sabem, eu nasci num berço cristão. Meus pais, pastores, desde que me conheço por gente, meu pai é pastor. Eu tenho 47 anos de idade. Então, dentro da igreja eu vi muita coisa. Nesses 47 anos, eu vi muita coisa. Gente chegando,
gente saindo, gente que está conosco até hoje, gente que às vezes eu cruzo no meio do caminho e diz assim, nossa, eu lembro de você, cabelinho de fogo. Lembro de você quando pequenininho, corria lá nos corredores da igreja. Eu já vi de tudo. E agora, como pastor, eu tenho muita história para contar. Eu me dediquei à música por muitos anos e continuo a fazer isso, mas a minha história na música foi num período bom, grande. Eu vi muita coisa acontecendo, visitei muita igreja, passei por tantos lugares, eventos, shows, cultos, tanta coisa, gente. E como pastor, hoje, eu vejo tantas coisas e tenho muita história para contar. Porque pastor, meus irmãos, normalmente costuma estar presente nos momentos marcantes da vida das pessoas. Sim, seja nos dias alegres, dias tristes, numa festa de um casamento ou até mesmo num velório, no momento de conquista e derrota. Eu já participei, por exemplo, no mesmo dia, eu fiz um velório de manhã e à noite participei de uma festa de aniversário de uma criança. Então, com isso a gente acaba conhecendo mais as pessoas. É natural, a gente começa a conhecer mais da alma humana. Mas, gente, eu acredito que a hora mais difícil, para mim, mais dolorosa, é quando eu vejo gente perdendo vida, jogando vida fora, desperdiçando os seus dias. Eu acho que isso para mim é algo que me deixa muito triste, me incomoda muito. Porque, gente, saúde a gente pode recuperar, o trabalho a gente pode recuperar, o dinheiro a gente pode recuperar, relacionamentos também, mas vida a gente não recupera. Vida não recupera. E eu percebo tanta gente jogando vida fora, dizendo que está com raiva. Que não vai com a cara do fulano. Não gosta do outro. Isso é jogar a vida fora. Gente, por exemplo, às vezes na internet que eu fico observando, o camarada cria uma página para falar mal dos outros. Eu falei, está jogando vida fora, está desperdiçando os seus dias. Com picuinha, com conversinha, com coisinha, com discussão tola. Acho que vocês estão na internet, vocês veem essas coisas direto, né? E eu fico assim, gente irritada, que não quer perdoar, rancorosa, odiosa. Se você é alguém que vive assim, você está jogando vida fora, você está desperdiçando os seus dias. Não faça isso. Não faça isso. Qual é o grande propósito de Deus para conosco, gente? Qual é o grande propósito de Deus para conosco? É a vida. E o grande propósito da vida é a própria vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para trazer vida. E vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Mas no mesmo versículo, logo no início, Jesus compara o diabo ao ladrão. O ladrão veio para o quê? Para matar, para roubar e para destruir. Veja, aqui não se trata de roubar coisas, roubar sapato, tênis, relógio, dinheiro, carro, não. O ladrão veio para roubar, matar e destruir vida. É vida. A missão do diabo, o diabo tem uma missão, qual é? Roubar, matar e destruir a nossa vida por completo. Por completo. E aí eu fico percebendo que muitos de nós estamos jogando vida fora, desperdiçando os nossos dias nos lamentos, nas murmurações, nas picuinhas, nas infantilidades, nas tolices. Que triste isso! E vida jogada fora, meus amigos, não tem mais volta. Não tem. Dias maus vividos, você não consegue recuperar. Por isso eu quero te dar um conselho nessa noite. E o conselho que eu te dou é: não jogue a sua vida fora. Não perca a sua vida.
Você que está nessa transmissão, o conselho que eu dou a você: não jogue a sua vida fora, não perca a sua vida. Muitos estão, infelizmente, jogando vida fora, por lamentos e murmurações e tantas coisas, como eu disse, e é tão triste isso. Mas, amigos, o livro que a gente leu aqui, de Oséias, ele foi escrito num período que antecedeu a decadência final de Israel, que estava para desmoronar como Estado e seria invadida pela Síria e pela Babilônia. E aí eu fico pensando, o que é que um texto como esse aqui, escrito há 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, ele pode falar com a gente hoje? O que é que um texto como esse pode dizer para a gente hoje? O que é que diz a gente nesses dias? É simples. O que Deus estava falando para aquele povo naquele momento é o que Deus quer falar comigo e quer falar com você nessa noite. Amém? É possível alguém jogar fora a sua própria vida? Quero que você responda, você que está aqui, é possível? Sim? É possível, sim. E aí então, Deus deu 4 conselhos aqui. 4 conselhos para Israel não se perder e não ser destruído. E esses conselhos, eles servem para nós, para que a nossa vida não seja destruída e para que nós não percamos a fé. E eu quero pensar com vocês em cima desses 4 conselhos tão importantes para a nossa vida, para a gente não perder vida. Qual é o primeiro conselho? Primeiro conselho: cuidado para você não se tornar uma armadilha. Cuidado para você não se tornar uma armadilha. Será que você pode repetir comigo aí na sua casa e aqui no auditório? Vamos lá, diga, vamos lá. Cuidado para você não se tornar uma armadilha. Olha que interessante, versículo 1 e versículo 2. Está dizendo o seguinte: ouçam isto, sacerdotes, essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha. Vocês têm sido uma armadilha. Olha o que estava acontecendo aqui, meus amigos queridos. Israel havia se tornado um laço, uma armadilha. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo deixar de se tornar uma ameaça, mas que eles fossem bênção para as pessoas. Muitas pessoas dizem: os meus pais foram o motivo da minha desgraça. Hoje eu sou assim por causa dos meus pais. E os pais deveriam, na verdade, fortalecer os filhos. Porém, muitos pais deixaram de ser referência para os seus filhos e se tornaram motivo de desgraça na vida deles. E como isso é triste, porque nós, meus amigos, nós podemos nos tornar uma armadilha dentro da nossa casa. Você pode se tornar um laço dentro da sua própria casa, porque às vezes a gente pensa que de repente isso vai acontecer lá fora, fora de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, em qualquer outro lugar. Não! Nós podemos nos tornar um laço, uma verdadeira armadilha, começar dentro da própria casa. O projeto original de Deus para Israel era outro. Qual que era o projeto de Deus para Israel? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Onde Deus disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Esse era o projeto original de Deus para Israel. E aí Oséias aqui, meus irmãos, em outras palavras, estava dizendo para Israel: Israel, vocês deixaram de ser bênção e se tornaram uma armadilha. Vocês não estão cumprindo mais o projeto original pelo qual Deus chamou vocês. De serem bênção para as famílias. Mas vocês se tornaram um laço, uma armadilha. E, gente, e o que é ser uma armadilha? O que é ser uma armadilha? É ser uma pessoa cuja presença é uma ameaça, cuja vida põe em risco o outro. Isso é ser uma armadilha. E o que estava acontecendo é que Israel estava fazendo isso. Que situação, gente. Que quadro triste. Ao invés de criar vida, eles estavam gerando morte.
Queridos, quando é que nós nos tornamos armadilha para alguém? Nós nos tornamos armadilha para os outros quando as pessoas que passam por nossas vidas, elas não se tornam melhores, mas elas pioram. Sim. Sabe, queridos, nós não podemos nos tornar fonte de morte, mas sim de vida. Quantos querem ser uma bênção para as pessoas? Você quer ser uma bênção a partir da sua casa, no seu lar? Porque esse é o papel nosso como cristão. Nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz deste mundo, para abençoarmos. Esse é o papel da igreja de Jesus na terra. Depois que as pessoas nos conhecem, elas se tornam melhores ou piores? Hein? Que tipo de influência nós temos sido na vida das pessoas? Porque, meus irmãos, todas as pessoas que passavam pela vida de Jesus, elas se tornavam melhores, ao ponto de Pedro dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É só o Senhor que nos dá a direção. Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Então eu pergunto, as pessoas elas melhoram ao andarem conosco? Hein? Provérbios 13, 20 diz: aquele que anda com o sábio se tornará cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. As pessoas que andam com você, elas estão andando com um sábio ou com um tolo? Porque se elas estiverem andando com um sábio, elas se tornarão mais sábias. Mas se elas estiverem andando com um tolo, elas serão tolas. Então, esse foi o primeiro alerta. O primeiro alerta aqui para o povo de Israel. Deus estava dizendo para o povo de Israel: cuidado para vocês não se tornarem uma armadilha. Cuidado, cuidado para você não se tornar uma armadilha. A começar da sua própria casa. Que o Senhor nos livre, amém, amados? Segundo alerta aqui, segundo conselho, para não perder a vida. Segundo conselho, cuidado, seus atos nunca ficarão escondidos de Deus. Olha o que é que diz o versículo 3, irmão. Você está com a Bíblia aberta aí? Diz assim: conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Eu conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Estava dizendo o Senhor. Veja, Deus estava dizendo para Israel não tentar se esconder e viver de fantasia, gente. Não viver uma fantasia. Deus conhecia Israel, Deus vê tudo. Não há nada, gente, que não esteja claro diante dos olhos do Senhor. Porque Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. O salmista disse, lá no Salmo 139, Davi declarando: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos nem foram pensados e o Senhor já sabe. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Deus conhece as nossas palavras antes de serem ditas, amigos. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde, disse Davi, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia. Por isso, queridos, nós precisamos e devemos parar de tentar enganar e dissimular. Porque não tem jeito, isso é loucura da nossa parte, amigos. Isso é tolice. Enganar o quê? Enganar quem? Como e por quê? Isso é uma loucura. E não tem como a gente enganar a Deus, porque Deus conhece tudo e todos. Ele vê todas as coisas. E olha que interessante nesse texto aqui, meus amigos. É que Deus não estava vendo apenas o que Israel estava fazendo, mas também o que estava por detrás. As intenções das ações daquele povo. Porque
o que me chama a atenção, meus amigos, que o mais importante para Deus não é o que você faz, mas é o que está por detrás daquilo que você faz. Porque Deus olha o coração, Deus julga a intenção do coração. E você pode ter uma atitude boa com uma intenção má e perversa. Você pode elogiar alguém com uma intenção errada no seu coração. Elogiar alguém que é uma boa atitude, sim ou não? Isso é bom ou não? Mas com uma intenção má no seu coração. Você pode fazer uma doação para alguém com uma intenção má no seu coração, alguém que está precisando, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, alguém que está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e atende essa pessoa, e faz uma doação, ou então dá um dinheiro, alguma coisa assim, mas por trás tem uma intenção ruim, de manipulação. Deus não vê apenas o que você faz, mas Ele vê o que está por detrás daquilo que você faz. Ele julga a intenção do coração humano. É verdade ou não, irmãos? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Terceiro conselho, gente. Terceiro conselho. Você quer anotar? Anote aí. Cuidado para você não tomar um caminho sem retorno. Cuidado para você não tomar um caminho sem retorno. Você pode repetir isso comigo? Repita aí na sua casa e aqui no auditório. Vamos lá, gente. Cuidado. Pois é, queridos. Versículo 4, olha o que diz. As suas ações, o Senhor está dizendo, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Gente, por vezes alguns caminhos que nós tomamos é caminhos sem volta, sem retorno. Existem caminhos que uma vez percorridos, já não tem mais como voltar. Não tem mais retorno. E o profeta aqui, da parte de Deus, ele estava dizendo para o povo, olha, as suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Cuidado. Aqui é um alerta, gente. Então, digo a você aqui nesta noite, se você está tomando atitudes impensadas, cuidado para você não detonar as suas pontes. Cuidado. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas ações. Pois você poderá destruir tudo. Destruir tudo e não ter mais volta. Cuidado com as suas ações. Esse é um alerta de Deus para a nossa vida, porque tem muitos que vão se afastando de Deus. E às vezes é algo muito sutil. E vão esfriando, e vão se afastando de Deus, e se afastando, e chega uma hora que eles perdem o caminho. Já não conseguem mais encontrar o caminho de volta, e já não tem mais como fazer o caminho de volta, fazer o retorno. E é tão triste, porque muitas das nossas atitudes ainda podem ser consertadas. Mas há outras atitudes que não tem mais conserto. Cuidado, cuidado, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, as nossas escolhas moldam o nosso destino. Cuidado com isso. Tem um texto, gente, na Bíblia que eu acho duro demais. Olha o que diz esse versículo, gente. Provérbios 29:1. Anote esse texto. Olha como é difícil. Esse texto diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e sem que haja cura. Eu vou repetir, veja se não é forte esse texto. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e sem que haja cura. Senhor, livra a minha vida disso. Que o Senhor livre você também, em nome de Jesus. Que o Senhor, alertando você, você desperte para esse momento que você está vivendo e encontre o caminho de volta rápido, rápido. Por isso que a palavra do Senhor diz, Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o
enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Glória a Deus por isso. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Aleluia. Tem perdão, tem misericórdia de Deus à nossa disposição nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quis aplaudir, pode aplaudir aqui, não tem problema não. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor, elas não cessam, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias. Louvado seja o Senhor. Mas cuidado, aqui está um alerta de Deus para a nossa vida. Cuidado para você não tomar um caminho sem retorno. Há caminhos que uma vez percorridos, não tem mais retorno. Cuidado. É um alerta de Deus para a nossa vida. Amém? Quarto conselho. Anote aí. Cuidado com a arrogância do coração. Vamos repetir, gente? Cuidado com a arrogância do coração. Que é o versículo 5. Olha o que é que diz. A arrogância de Israel testifica contra eles. A arrogância de Israel testifica contra eles. Que triste isso, gente. Arrogância do coração. Qual é o pecado que destrói tudo e todos? Qual é o pecado que destrói tudo e todos? Sabe qual é, gente? É a arrogância, é a soberba. Sabe, muitos dos problemas que nós vivemos na nossa vida nascem do orgulho. O maior mal do ser humano é a arrogância. E o que é essa arrogância, esse orgulho? É aquela ideia louca de desejar viver sem Deus. Eu me garanto. Tem muita gente que vê Deus como estraga prazer. A minha vida está muito boa. Se Deus chegar, Ele vai estragar tudo. Isso é arrogância. Essa ideia maluca de achar que a gente pode viver sem Deus. E a mensagem aqui de Deus para o povo de Israel era esta, que aquele povo caminhasse humildemente com o Senhor. E o alerta que o Senhor está nos dando, comunidade da graça, é que a gente caminhe humildemente com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos este coração humilde, quebrantado. Gente, o que é ser soberbo? É ser presunçoso, insolente, arrogante, desdenhoso, presumido, autossuficiente. Soberba, gente, é a falsa onipotência. É aquele sentimento de que nós somos o tudo e o todo. É o sentimento de imortalidade, ou seja, todos podem morrer, menos eu viverei. É o sentimento de onipotência. E é interessante, quando a gente pensa em Roma, quando o general ganhava uma guerra, ele era recebido pela multidão e o imperador que ia saudá-lo. E aí é muito interessante porque conta que nesse trajeto, os imperadores colocavam escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam nas batalhas para repetirem uma só frase em latim: memento mortali est. Memento mortali est. Consegue repetir aí na sua casa? Vamos lá, aqui também. Memento mortali est. Vamos lá. Diferente, né? Então você imagina, o general ganhava uma guerra, estava voltando para casa, ele era recebido por uma multidão e pelo imperador que iria saudá-lo. E nesse trajeto, imagina, todo mundo aplaudindo, reconhecendo aquele general vencedor de batalha. Mas nas bigas desses generais tinha um escravo, dizendo essa frase o tempo todo para o general: memento mortali est, memento mortali est. Você sabe o que é que significa isso em latim? Lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. Você pode dizer isso para alguém aí perto de você: olha, não se esqueça, você é mortal.
Você na sua casa, diga aí para a sua família, para os seus amigos que estão próximos a você, diga: lembra-te que és mortal, memento mortale est. Esse era o antídoto da arrogância. Esse era o antídoto da arrogância. Veja, todos os problemas que nós enfrentamos na vida são apenas filhos do nosso verdadeiro problema, que é o orgulho, é a soberba. Veja, as guerras, as brigas, a desonestidade, divórcios, assassinatos, surgem por causa do orgulho, gente. É a soberba que faz com que muitas vezes a gente fira os outros, com atitudes e palavras. É a soberba que faz com que a gente se sinta superior e se ache intocável. É a soberba do coração, é a soberba que dá origem a muitos outros pecados. É a soberba que faz governantes se tornarem tiranos. É a soberba que torna os ricos altivos, que faz com que os poderosos explorem os mais pobres e fracos. É a arrogância, é a soberba. Que o Senhor nos livre da arrogância, mas Ele nos dê um coração humilde na presença dEle, queridos. Amém? Sabe o que diz a Bíblia? Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do coração, a queda. Provérbios 29, 23, anote também, diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Mas o Salmo 51, versículo 17, diz: sacrifícios agradáveis a Deus, ou seja, a adoração que Deus recebe, o culto que Deus recebe, e o culto é a vida, e a vida é o culto. O culto prepara para a vida, e a vida prepara para o culto. É uma coisa só. O culto que Deus recebe, a vida, o coração, a adoração que Deus recebe, diz o texto, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Não o desprezarás, ó Deus. Amém, queridos? Eu quero caminhar para o final aqui dessa nossa meditação, para nós orarmos nessa noite. Eu quero dizer e perguntar a você: para que Jesus veio, hein, a este mundo? Por que Ele veio? Ele veio para nós termos vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham plenamente. Ele não veio para transformar em você num obreiro poderoso da causa do Senhor. Não, não. Por que Ele deu a vida dele? Por quê? Para termos vida. E o que é a vida no céu? Quando a gente fala da vida lá em cima, no céu. A vida lá no céu, a vida no céu, é uma eternização da vida que a gente está vivendo aqui na terra. É por isso que a gente precisa aprender aqui. A escola é aqui. Começa hoje, aqui. A escola é aqui na terra. E nós vamos aprendendo. E aí, queridos, eu tenho aprendido que quando um sonho se desfaz, Deus reconstrói. Diga aleluia. Quando acabam as minhas forças, Deus renova as minhas forças. Quando é inevitável, por vezes, conter as lágrimas, você chora também? Hein? Quando é inevitável a gente conter as nossas lágrimas, Deus enxuga as lágrimas, Ele traz alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Quando não há mais amor, Deus faz nascer. Como eu disse hoje pela manhã na história de Pedro, que ele pensava que ele amava completamente a Jesus, mas ele estava enganado com o amor que ele tinha por Jesus. Depois assista essa mensagem, aprendendo a amar. Foi sobre isso que nós conversamos. Mas eu tenho aprendido que quando não há mais amor, Deus faz nascer. Tenho aprendido que quando a maldição parece ser certa na nossa vida, por causa de erros que cometemos, de fracassos que temos na vida, Deus transforma tudo isso em bênção. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando parece ser o final e não ter mais jeito, Deus dá um novo começo. Glória a Deus por isso. Quando tudo parece que está morto, sem vida, porque Jesus veio para trazer vida. Mas há momentos na nossa vida que a gente acha que está tudo morto. E quando a gente tem essa sensação de que tudo está morto, Deus sopra a vida e Ele faz novas todas as coisas. Glória a Deus por isso. Jesus veio para trazer vida.
e vida abundante, vida plena, vida de verdade. Foi por isso que Ele pagou o preço mais alto que tinha, o preço da sua morte por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida custou muito caro. A nossa vida custou muito caro, gente. Pois é, por isso, não desperdice os seus dias. Não jogue vida fora com tolices, com bobeiras, com infantilidades, com coisinha. Não desperdice os seus dias. Dê sentido à sua vida. É o tema que a gente está tratando. Dê sentido à sua vida e não a perca por nada neste mundo. Porque dias mal vividos não tem mais como recuperar, foi. Você desperdiçou vida, você jogou vida fora. Ah, meus queridos, para isso, o que precisa acontecer nessa noite com a gente? Para finalizar aqui com vocês. O que precisa acontecer? Primeiro, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Primeiro passo, o que nós precisamos fazer? Diga bem alto, vamos lá? Você nessa transmissão, diga aí na sua casa também. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Esse é o primeiro passo nessa noite. Segundo, nós precisamos pedir perdão e nos arrepender. Pedir perdão. Eu reconheço, eu peço perdão e me arrependo. E terceiro, mudança de atitude. Nós precisamos mudar a atitude. É isso que você deseja? E sabe o que é que diz o Senhor? Isaías 43, 25. O Senhor diz: Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Glória a Deus. Que texto lindo, gente. Eu, disse o Senhor, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E Provérbios 28, versículo 13, um texto tão conhecido nosso: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Há um tempo novo para você. A novidade de vida para você. Deus veio trazer vida e vida plena. Receba esta vida abundante que Jesus veio trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Receba na sua casa vida plena. Receba no seu lar vida abundante. A vida de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus.